Ah, turminha, achavam que não ia ter dica de quinta, né? Tá aqui, ó. Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Cara, esse aqui é um livro legal, tá? É só para maiores de 18 anos, tá? Porque ele tem cenas de erotismo. Tem também um problema aqui que o pensamento feminista também vai observar que o modo como o autor trata as mulheres é como um objeto, às vezes de cuidado e às vezes um pouco de desprezo, sabe? Tem uma questão feminista também bem interessante nessa obra. E como vocês sabem, a gente não dá spoiler, né? É muito bom ver os nossos vídeos sobre as indicações de obras literárias para o direito, porque a gente não conta a história, a gente conta só os aspectos jurídicos que são interessantes. E se vocês gostam daquele tipo de literatura que dialoga com a filosofia, meus caros, esse aqui é um deles, tá? Cara, A Insustentável Leveza do Ser, é da hora. Ó, olha a primeira frase, olha só. O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e Nietzsche, com essa ideia, colocou muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir tal como foi vivido, e que essa repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? E ele mesmo explica, ó. O mito do eterno retorno nos diz, por negação, que a vida que vai desaparecer de uma vez por todas e que não mais voltará é semelhante a uma sombra, que ela é sem peso, que está morta desde hoje e que por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa beleza, esse horror, esse esplendor não tem o menor sentido. O peso é ao mesmo tempo leve. Né? O peso da realidade que nós vivemos hoje, ele se esfumaça também, né, no ar com a leveza do eterno retorno. Cara, é muito legal. Ó, para quem, volto a dizer, galera, literatura filosófica, né? Essa obra aqui é fantástica, tá? Então fica aí a dica de quinta-feira de hoje. Chegou atrasada, mas chegou, ok? E galera, coisas jurídicas bem interessantes que tem nessa obra, tá? Várias temáticas para direito de família, né? A personagem principal aqui, ele é um médico, tá? Ele é separado, divorciado, tem uma criança, ele paga pensão, ele sofre alienação parental, tá? Ele não usa essas expressões porque na época nem existia isso, né? É uma obra que retrata ali o período de 1968, quando a Tchecoslováquia foi invadida pela Rússia, né? E a Rússia implantou lá aquele regime mais ou menos comunista, né? Então tem toda uma questão ali de perda de liberdade de expressão, de um Estado, né, que exerce um peso enorme, né, sobre os cidadãos, e esse médico, ele está assim, querendo curtir a sua vida, né? Então ele é separado, ele paga pensão, mas ele não consegue ver o filho. Ó, tem questões bem legais de direito de família. Ao mesmo tempo, tem muitas questões existencialistas, né? Lembrando de Sartre e outros. Ele gosta de uma mulher, mas ele também se relaciona com outras. Então ele procura manter um certo equilíbrio porque ele não quer se envolver demais, sabe? Se ele convida essa mulher que ele gosta, é a Teresa, né, para ficar na casa dele, ele tem medo de assumir um relacionamento mais com uma responsabilidade, com um peso maior, né? Então toda obra tem esse jogo, né, entre a leveza e o peso das coisas, o peso da responsabilidade e a leveza também que essa contingência histórica, né, provoca. Então, por isso o título, né? A Insustentável Leveza do Ser. É muito legal. E galera, uma das coisas mais legais pro direito tem a ver também aqui com a coragem que esse personagem tem, tá? Porque ele é um médico e ele é um cara assim intelectualizado e tal, e ele escreve um artigo falando mal do governo, falando mal dos russos, né, que tomaram o poder da Tchecoslováquia. Se não me falha a memória, ele mora em Praga, né? E cidade belíssima, né? Praga, nossa senhora. Todo o cenário ali de Praga, né? Muito legal. E aí, por causa desse artigo que ele compara, ele faz uma análise, ó, olha como é coisa filosófica, né? Com a mitologia grega do mito de aquele que fura os próprios olhos quando ele sabe que ele está tendo um relacionamento com a própria mãe, Jocasta, né? É o Édipo, né? O mito de Édipo. E ele faz uma analogia desse governo tirânico com o mito de Édipo, e aí o pessoal não só caça a licença médica dele, como também cancelam a própria cidadania, a sua própria cidadania no seu próprio país.
Então ele tem que sair de lá e ele não consegue mais emprego nenhum. Então olha só que legal, essa coisa da coragem, né, da resistência, essa coragem da desobediência civil. Então ele deixa de ser médico, ele deixa de exercer a profissão para ser um limpador de vidros, né? Ele vai trabalhar numa equipe que vai na casa das pessoas para lavar as janelas, lavar as vidraças, né? E é legal porque nessa nova experiência de vida dele, ele não se arrepende, sabe? Ele tem a convicção de que ele fez a coisa certa, mas ele quer se livrar desse peso, né, do Estado, desse Estado tirânico, né, comunista, tá? Que vai tolher toda a liberdade de expressão, e por ele falar mal do governo, né, colocam ele nessa situação. Só que na narrativa a situação não é tão ruim, porque ele não liga muito para essas coisas do status, né? Ele acaba tendo outros relacionamentos amorosos também nesse período, né? Então é uma história bem interessante. E que vai trabalhar com questões filosóficas, existenciais, questões que envolvem o próprio sentido da vida, né? Nessa dinâmica, nessa tensão constante, né, entre o peso das nossas responsabilidades enquanto cidadãos e a leveza também, né, das nossas ideias, do nosso pensamento, dos nossos medos e dos nossos desejos, tá? Uma obra bem interessante para a gente refletir sobre o modo como nós nos relacionamos com o Estado, com a coragem e ao mesmo tempo com a responsabilidade e toda essa dimensão da complexidade que envolve o ser humano, tá? Mas olha, tem questões também problemáticas, viu? Tenho certeza que é uma visão que reproduz um certo imaginário machista da época, né? Mas mesmo assim, acho que vale a pena pegar esse outro lado assim da história, né? Essa conexão que ele tem com a filosofia, que isso vale muito a pena, tá, pessoal? Espero que vocês gostem dessa dica de leitura. Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser.